Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Gisele Santos. Eu sou terapeuta, trabalho com algumas terapias alternativas, terapias holísticas. E eu estou aqui para contar para vocês, gente do céu, o que é e como foi para mim, né, a primeira experiência com ayahuasca. Meu Deus. É, até hoje eu ainda tô assim, extasiada de tão imensurável que é. Gente, não tem palavras. Você vai passar aqui, né, por vários vídeos e você vai ver que a gente tenta falar assim, mais ou menos, né, o que que significa, porque de verdade foi isso que aconteceu comigo. Antes, né, de eu fazer a consagração, eu vim aqui no YouTube, eu pesquisei muito, eu vi muitos vídeos, via vídeo dia e noite, mas tinha aquele chamado, sabe, para aquele algo novo, para aquela novidade, para aquela profundidade, o que que tem lá atrás, o que que tem, né, o que que vai acontecer comigo em especial, porque cada um vai contar de si. Eu estou aqui hoje para contar de mim, mas quando você for fazer a sua imersão, você vai ver o quanto que isso é único, individual e particular. Ponto. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês desde já, cada vez, essa é a minha terceira, quarta, quinta vez, né? Já tô indo para quinta vez, gente do céu. Sendo que já foi duas vezes por mês, né? No primeiro mês foram duas vezes. Tomei, aí com 15 dias tomei de novo, aí depois passou mais uns 15 dias, né? Tomei de novo. Depois no final do ano em Atibaia, em um retiro maravilhoso também. Nós tivemos a imersão com ayahuasca, com rapé, com o cacau, com cogumelo, todas as medicinas assim que estavam ali disponíveis. Eu falei, eu vou experimentar, eu vou romper o medo. E eu quero, bom, para resumir, para não ficar muito longo, né, o vídeo, porque eu sei que dá preguiça de ver vídeo muito longo. Eu sei disso porque eu fiz essa pesquisa. Então, assim, eu quero saber, mas às vezes não tenho tempo para ver tudo, né? Então, assim, eu vou relatar um pouquinho para vocês de como foi para mim a minha primeira experiência, porque assim, eu, apesar de não estar indo mais para a igreja há mais ou menos 10 anos, sei lá, 7, 8 anos, vamos pôr uns 10 anos que eu não vou mais para a igreja, assim, para aquela ritualística, sabe, de culto, de participar, né, como membro, tem mais ou menos uns 10 anos que eu não vou mais. Mas, apesar disso, né, continua aquela crença aqui dentro, né, aquela crença cristã continua, e ainda tem alguns resquícios de muitas crenças que eu ainda tô ressignificando, porque assim, nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Então, assim, não é porque você mudou de fase que você vai ter que riscar a sua vida, o seu passado. Foi um degrau, né? E aí, e assim sucessivamente. Depois eu vou explicar mais para vocês. Então, assim, por ser de linhagem cristã, né? Eu tinha muito medo. Eu vim, né, dessa linhagem desde criança, foi incutido para mim o bem e o mal, né? Deus e o diabo, o bem e o mal, aquela guerra, aquela luta e eu aqui no meio, um brigando para cá, outro brigando para lá, me puxando minha consciência para onde que eu vou, devo obedecer esse, devo obedecer aquele. Então essa foi a crença que foi incutida para mim desde a infância. Então, quando eu fui para fazer esses estudos, né? O que que acontece com a gente? Você vai para dentro de você, vai encontrar com os seus medos, você vai encontrar com a sua sombra. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia, Deus me livre, vixe, vou encontrar com o demo. Porque era, de verdade, era isso o meu maior medo. O maior medo era ver bicho, ver demônio, ver isso, ver aquilo. E, gente, pasmem. Quando eu cheguei lá na minha primeira imersão, começou toda a ritualística. Bom, assim, deixa eu começar do começo. A gente primeiro faz uma dieta, se possível também de pensamentos, sentimentos e emoções, né? Como os índios eles fazem.
eles evitam pensar negativo, eles evitam brigar, falar palavrão, eles evitam tudo isso na época de fazer a consagração. E como eu venho, né, dessa linhagem cristã, lá na minha época fazia-se a Santa Ceia. Então, para mim foi bem assim, ah, que legal, eles fazem igual a Santa Ceia. Aí você vai fazer aquelas pazes consigo mesmo, liberar perdão, né, fazer uma dieta emocional primeiro de sentimentos e emoções. E também eles pedem para você fazer uma restrição de carne vermelha, né, para você evitar comer carne vermelha pelo menos na semana da consagração ou até 3 dias antes. Eles pedem também para quem toma algum medicamento comunicar, fazer a anamnese, né, fazer toda a aquela triagem, né, para que eles possam te avaliar se você pode ou não estar participando, porque é uma medicina sagrada, é uma medicina curativa e tem que ser feito com muito respeito, né? Isso que mais me encantou é o respeito que se tem que ter. E, e eu sou muito, né, espiritualista, espiritualizada, não sei como que pode falar isso, mas eu amo muito a espiritualidade. Eu adoro Deus, eu adoro o universo, os seres espirituais, eu amo. Então, assim, quando fala que é sagrado para mim, eu já entro em reverência, né? E aí eu falei, uau, que bacana, já parei de comer carne, aí ficamos ali comendo só peixe e frango, salada, e foi muito bom. Por que que eles pedem isso? Porque os animaizinhos, quando eles são crucificados, sacrificados, né? Crucificados também. Mas quando eles são sacrificados, devido à forma que ele foi sacrificado, ele pode ter sentido muita dor, muito medo. E essas memórias, né, ficam nas memórias celulares do animalzinho. Então fica incutido na carne. E você come essa carne, você come esse sangue com essas informações de dor, de sofrimento, de angústia, de medo. E quando você vai descer para dentro do seu inconsciente, até a medicina fazer essa limpeza, né? Ela vai se deparar com tudo que você vivenciou naquela semana. Então, assim, os seus últimos acontecimentos. E ela vai identificar dentro do seu DNA aonde que estão aquelas informações também. Então você vai passar medo, você vai passar angústia, você vai passar. Então eles pedem para você evitar para já ter esse processo adiantado. Não é uma regra, né? Não é uma regra absoluta, mas é bom você ouvir porque estão fazendo isso, pedindo isso para o seu bem, para que você tenha um processo mais harmonizado. Outra coisa que eles pedem é para você se abster sexualmente, para que você não tenha também muita condução quando você entrar em estado, né, no estado de consciência alterado, você não vá direto para aquelas partes mais orgias, mais sacanas da carne do ser humano, assim, para que você não fique perdido, perdendo tempo, sabe, com essas coisas daqui, dessa terra, dessa realidade. O que eu, Gi, entendi, que eles pedem para você fazer essa dieta, para você chegar lá um passo à frente, para você já ir direto para aquilo que a medicina quer tratar em você, sem ter que primeiro fazer toda essa limpeza, esses degraus de consciência que você já é para ter. Você já é para saber que você não é para ficar vendo pornografia, que não é para você ficar comendo os animais. Já era para a gente saber disso, mas a gente também tem essa né, consciência social que foi dada pra gente desde a infância. Nossos pais comiam carne, costela com carne moída, com batata, carne moída com batata, essas coisas assim. Então pra gente é muito gostoso. Só que quando você chega lá no nível de consciência, que você tá falando com a mãe natureza, porque, gente, a ayahuasca, ela te leva pra dentro de Deus. Você vai na molécula do espírito. Então você vai para a sua origem, para a sua essência de origem. E a sua essência de origem, você não foi criado para isso. Você descobre que você não foi criado para isso. Não tem certo e errado, tá? Não estamos aqui para dizer, seja isso, seja aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Não é esse o ponto aqui. O meu ponto aqui é simplesmente trazer, né, o meu ponto de vista, a minha experiência, como que foi. E o que eles pediram para mim. E assim, gente, quando começou, né, toda a ritualística, e a gente chega muito bem recebido,
Tem um espaço com os guardiões, que isso me trouxe muita paz. Né, lá onde eu fiz no Vinícius, a primeira imersão eu fiz com o Vinícius em Atibaia. Depois eu vou deixar aqui para vocês a descrição no o Insta dele. Depois também vou deixar para vocês aqui um outro espaço que eu fui, que é o Oca Shalom, que é maravilhoso também, que eu amo, 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 amo todo mundo de lá, é maravilhoso. Também vou deixar aqui para vocês. Eu fiz lá o Yeshua Hamashia, né? Foi um dia especial com o mergulho, né, da consagração da ayahuasca, foi um dia especial para Jesus. Então, ai, gente, foi lindo. Então tá, voltando, aí quando você chega lá, você é super mega bem recebido. Eles são preparados, pelo menos o Vinícius, há mais de 10 anos trabalha com essas terapias. Ele também trabalha com registros acásticos, com os arcturianos, com um monte de coisa. Mas estamos aqui para falar da ayahuasca. E aí, você é muito bem recebido, foi recebida pela Priscila, pelo Fábio, que também é outro, Flávio, né? O Flávio, que é outro querido, maravilhoso. Gente, só gente incrível. E eles eram os guardiões nessa noite que eu fui. Nessa noite que eu fui, em especial, gente, tava chovendo muito, 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 um toró, como diz lá na Bahia. Um toró da água tava caindo no céu. E aí, não deu para fazer a fogueira, né? Que geralmente eles fazem as fogueiras e a gente fica ao redor da fogueira ali, curtindo a nossa imersão, né? E foi dentro do salão. E eu amei que foi assim, porque eu tava cagando de medo. Então, assim, você imagina, né? Sabe? Você com medo, você ficar ao ar livre, assim. Ai, então, só sei que papai cuidou de mim e foi dentro de casa. E a casa, assim, o salão tinha duas portas bem grandes, né? Tipo uma casa de fazenda, assim, duas portas bem grandes. A Priscila sentou de um lado e o Flávio do outro e fecharam-se as portas. Tipo, ele falou assim, o Vinícius falou assim: gente, vocês entendam que toda a experiência que vocês vão ter vai ser dentro de vocês. Os seus corpos físicos não vai ter nenhum dano. Os guardiões não vai deixar ninguém sair. Se precisar de ajuda para ir no banheiro, é só levantar a mão e ela vai até você, ele vai até você, menino com menino, menina com menina, e leva pro banheiro. E eu já desde já agradeci antes, mas quero deixar aqui minha gratidão à Priscila, que cuidou de mim, gente, maravilhosamente, né? Não foi só uma vez, mas as outras vezes que eu fui também ela cuidou de mim. Então, com muita gratidão. Porque a gente, assim, principalmente a primeira vez, para quem nunca usou nenhum tipo de bebida alcoólica ou de alguma outra coisa que altera a consciência, você vai ficar sentindo como se você tivesse bêbado. Mas uma coisa é muito séria, gente. Você fica totalmente consciente. Você fica o tempo todo consciente. Alguns momentos, quando a força vem, que quando como que eu posso dizer? Quando a medicina bate, né, bem assim, aí você, sabe, parece que você tá subindo no elevador, assim, e aí a medicina te leva, a força te leva para aquele lugar de cura, aonde você precisa estar. E eu fui levada, assim, em lugares surreais, assim, gente, eu não acreditava em outras vidas, porque já falei pra vocês, né? Eu não acreditava em outras vidas, eu não acreditava em muita coisa que eu vi ali. Mas a primeira coisa que aconteceu comigo foi nessa primeira imersão que eu fui, assim, eu vi muita. Primeiro que vem tudo as suas crenças, né? Então eu vi muita macumba, eu vi muita vela vermelha, eu vi vela preta, vela isso, vela aquilo, eu vi fogo, eu vi um caldeirão de uma bruxa. Eu vi um caldeirão de uma bruxa dando gargalhada, fazendo assim. E eu falava, nossa, nossa, sinto muito, me perdoe. Porque eu sentia que ela precisava que eu liberasse ela. Só que aí, no momento que ela levantou a cabeça assim, a bruxa era eu, gente. Eu olhei dentro do olho dela, eu me vi dentro do olho dela. Então era eu em outra vida, mano. Olha isso, que surreal. Aí depois foi passando um tempo assim, aí eu falava, me perdoa, sinto muito, me perdoa, sou luz, sou luz, sou luz. Porque assim, quando o seu medo, uma das orientações muito importantes, tá? O vídeo tá ficando enorme, mas é uma orientação muito importante, é uma informação muito importante. Quando você ficar muito tempo com medo, sai de lá, não fica, você escolhe a hora de sair. Parece que você não tem controle, mas você tem. É só você agradecer por aquela informação, por aquele conhecimento que está vindo para você agradece e você diz: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz.
Gratidão, gratidão, eu sou luz. Lembra de respirar sempre, que mantém você consciente o tempo todo. Se não conseguir respirar pelo nariz, respira pela boca. Não é porque você não vai conseguir, é porque talvez você esquece devido ao momento que você está visualizando, você esquece. Então você respira pela boca, vai te ajudar muito. E lembra, você não vai ficar louco. Isso aqui é uma coisa que é muito importante. Não vou ficar louco e já tá acabando. Tipo assim, não vai durar para sempre, daqui a pouco acaba. Lembra sempre que, ó, foi uma coisa que me ajudou muito. Já vai acabar, daqui a pouco passa, daqui a pouco passa e, e não vai, eu não vou ficar louco, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando vinham as consciências, principalmente as sombras, você fala agradeço, 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 gratidão, gratidão, sou luz, sou luz, sou luz. Porque, gente, na hora que vinha as sombras assim, eu sentia, teve uma hora que eu sentia umas sombras assim escuras me puxando, querendo me puxar para trás, assim. Só que eu já tinha passado por lá nenhuma outra vez, porque assim, não sei se eu tô me fazendo entender. São ondas de consciência e de inconsciência também. Nessas ondas de inconsciência e inconsciência, você vai e você volta. E eu, em uma dessas ondas, dessas idas e vindas, eu já tinha passado naquele lugar que essa sombra estava me puxando. E eu vi que eu já tinha passado. Não sei porquê, gente, não dá para explicar. É só vivendo. E aí eu tava lá e eu falava assim, não, obrigada, obrigada. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Psh, pronto, saiu, me soltou. Tipo assim, e assim, não fica vibrando muito no medo, porque quando você vibra muito no medo, você pode atrair obsessores. Os obsessores vêm para se alimentar do seu medo. Então, toda vez que você estiver ali, ai que medo, ai que medo, ai que medo, sou luz, sai dali, sai daquela cena. Mesmo que depois, em uma outra onda de consciência, de inconsciência, você tenha que voltar lá para resolver, porque você está em um processo de cura, lembra? Então é gradativo. Talvez você vai voltar lá nessa mesma imersão, nessa mesma consagração. Talvez não a próxima, talvez nunca mais. Também não tem certo e errado, não tem como descrever isso. Mas só uma consciência, né, uma informação muito importante é não ficar vibrando no medo muito tempo. Se você perceber que você está muito tempo naquela cena de medo, sai de lá. Sai de lá, porque você não vai conseguir resolver e você vai acabar puxando, né? Porque o seu campo está aberto. Isso aqui é uma coisa muito importante. Faça com seriedade, com respeito à espiritualidade, porque o seu campo espiritual vai estar aberto. Então, no momento que você for para consagrar, você faça suas rezas, suas orações, suas proteções, peça seus guias, mentores espirituais, anjo da guarda, peça proteção, porque você está indo para um processo de espiritual, entende? Você está indo para um processo de inconsciência, você não está indo ali no shopping passear, você está indo mergulhar sabe, no seu interior. E ali no seu interior tem muitos campos desconhecidos. Então você precisa dessa sensação de proteção, de segurança, né? Você precisa estar ali com o seu guardião. E assim, foi uma coisa que eu fiz muito. Orei muito, orei muito, orei muito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, orei. Gente, aí beleza, essa foi a parte ruim. E a parte maravilhosa. Ah, tá, teve uma parte. Gente, essa parte eu não posso perder de contar pra vocês. Aí voltei, então tô aqui, porque eu tava assim, sentada. Foi a maneira que eu me sinto mais confortável. É meio sentado, meio em pé. Não fico confortável de deitar totalmente, né, no carpete, assim, não fico confortável, porque eu não sei, não fico. Eu gosto de ficar meio que escorada, assim, com a sensação meio deitada, com a cabeça meio em pé. E eu tava nessa sensação quando, de repente, gente do céu, começou a estralar aqui atrás de mim, como se estivesse quebrando mato, quebrando árvore, veio com tudo. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu me senti assim, sabe, nua, me senti desprotegida totalmente, como se eu estivesse sozinha naquela casa. Não tinha mais parede, não tinha mais teto, não tinha mais nada. Era como se, tipo assim, não adiantou nada eu estar dentro da casa. Sumiu tudo. Mas aí, de repente, passou também aquela sensação de sabe? Assim, veio com tudo. E aí, deu aquela sanada, aí entrou pela porta, assim, eu vi, gente, eu vi, com esses olhos, que é os olhos do terceiro, acho que eu vi com o meu terceiro, eu vi, ela entrou assim, uma indiona linda, uma senhorona índia, sabe, forte, curandeira, sabe aquelas índia curandeira, forte, poderosa, assim, sabe, das aldeias mesmo, ela entrou assim, ela veio vindo bem na minha direção, com um cocar, aquela coisa mais linda, assim, ela agachou nos meus pés, e os meus pés
pés estavam assim, cruzados, né? Porque eu tava com medo. Então eu tava com as pernas cruzadas, uma em cima da outra, a mão assim. E a minha mão tava assim, cruzada aqui também. Só que minha sensação, de verdade, minha sensação, gente, precisa de 3 dias pra contar tudo. Minha sensação, de verdade, é que eu estava com o olho fechado, mas eu tava vendo ela com o olho aberto. Lá você vai entender isso que eu tô te falando. Não faz diferença você tá com o olho fechado ou olho aberto. Em alguns momentos, em outros sim. Ela veio e tocou no meu tornozelo e não falou nada. Ela tocou no meu tornozelo com a mão e olhou pra mim. Olhou dentro do meu olho. Na hora que eu olhei pra ela, dentro do olho dela, eu entendi. Ela não falou palavra nenhuma, mas eu entendi que ela estava falando dentro de mim. E ela falou assim: se permita ser curada. Uau! Ela, tipo assim, se permita ser curada, deixa eu curar você. Era mais ou menos alguma coisa assim. Aí eu respirei fundo e abri as pernas, uma pra cá e outra pra cá. Na hora que eu abri as pernas, gente, ela veio, pôs a mão no meu útero, assim, em mim, e começou a me curar. E na hora que ela desceu, ela entrou assim pra dentro de mim. Ela entrou dentro de mim, como se eu estivesse dando a luz ao contrário. E de verdade, gente, eu me tornei aquela índia. Aí agora não era mais ela, agora eu era a índia. Eu era a índia curandeira. E na hora que eu me tornei ela, eu senti, sabe, eu senti a cura em mim, eu senti poder, eu me senti empoderada, eu senti a presença do que eu posso curar. E nisso que eu senti isso, automaticamente tinha uma moça deitada do meu lado, assim como eu tava deitada assim também. Aí eu peguei a minha mão e coloquei a minha mão dentro do útero dela. Gente, é surreal isso aqui. É só coisa pra doido. Eu coloquei a minha mão dentro do útero dela e eu retirei resquícios de aborto. Tinha até um resquício de feto lá. E aí eu comecei a curar ela e eu comecei a falar umas línguas indígenas, sei lá, umas línguas lá. E eu comecei a curar ela, curar. E aí eu fiz algum movimento com aqueles restos ali e curou. E eu fiquei assim, uau, que coisa maravilhosa. Gente, eu trabalho com terapia holística, com terapias de curas energéticas. Você tem noção do que isso significou pra mim? Cara, minha vida ficou assim, uau, meu Deus, que delícia, gratidão, gratidão, Criador. Aí eu comecei a chorar de tanta gratidão depois que passou esse processo. Aí começou já a parte mais leve, né, do processo, porque aí é assim, gente, pelo que eu percebi, ó, não conta pra ninguém. Mas é mais ou menos assim. Primeiro você vai pra baixo. Primeiro ele vai te levar pra baixo. Não tem como. Primeiro ele tem que tirar tudo o lixo que tá aí, né, travando você, segurando você. Te leva, te leva, te leva, te leva. Depois ele vai subindo, 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 subindo. Vai te tratar aqui, o que te trazer consciência do que você viu lá embaixo. Mais ou menos isso. E depois ele vai te curar, te elevar a sua consciência. E nesse processo, gente, que você tá quase pra voltar, sabe? Assim, que é um. Aí eles colocam aquelas músicas mais elevadas, que você contato com Deus. E aí, gente, eu comecei a orar em outras línguas, porque ele colocou uma música, gente, uma música da Paula Fernandes, que é aquela Pássaro de Fogo. Eu nunca vi uma música tão espiritual, tão de Deus, são tão de Deus para mim quanto essa, porque naquele dia ali era como se o Criador te tomasse voz e começasse a falar comigo, né? E ele falava assim: vai se entregar para mim como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Gente, e eu, uau, meu Deus. E aí eu começava a ver aquelas asas assim, sou pássaro de fogo. Uau! E eu ali, sabe, envolvida naquele Deus, naquela. Nossa, gente, você precisa fazer isso. Não, de verdade, a gente não quer induzir ninguém, mas, gente, de verdade, é uma experiência que pelo menos uma vez na sua vida você precisa falar assim, ó, eu fui pra não ir nunca mais. Agora, de verdade, você pensa que você vai sair de lá falando assim, ó, nunca mais eu faço isso, porque é muito ruim, é um gosto horrível. Primeira vez a gente fica com muito medo, a gente sente muito medo. Então você pensa assim, eu não vou voltar aqui nunca mais. Depois disso, passa um tempinho, você fala, meu Deus, eu preciso me curar, eu preciso me elevar, eu preciso saber mais de mim, eu preciso me conectar mais com Deus, com o Criador de tudo que é, sabe? Independente de fé, de religião, porque assim, uma coisa que eu acho lindo, que é maravilhoso na Ayahuasca, é que independe de religião. Tem o Santo Daime, que aí é a religião do Daime, né, lá, mas tem esses centros terapêuticos que faz essa imersão sem que tenha cunho religioso.
né? Então, assim, é maravilhoso. Você pode ir com a sua fé, do seu jeitinho, e encontrar com o seu Deus interior. Que essa é, né, a vontade do Pai, do Deus Pai Criador, é que você encontre a sua consciência crística. Porque Jesus disse, né, o reino de Deus está dentro de vós. Não é religião, não é isso, não é aquilo. É você se encontrar com a sua consciência crística, com o seu Deus interior. E você viver nessa vida aquilo que você veio para viver. E, gente, é maravilhoso. Eu sei que eu esqueci um monte de coisa, porque não dá pra falar tudo, gente. O vídeo já tá enorme, mas assim, vale muito a pena. Depois eu venho contar pra vocês as outras experiências que também foram fantásticas, cada uma mais incrível que a outra. Eu tenho muitos relatos de coisas assim que eu tive muito medo, né? O medo, gente, que é incutido pela religião, eu acho que é o pior medo de todos que você possa imaginar, porque é uma crença lá dentro, enraizada, assim, que você quer sair, você quer romper, mas é mais forte, porque tá lá dentro, sabe? Aquele medo, aquela coisa, aquela sensação de guerra, de dualidade, mas é maravilhoso. Eu tenho rompido dia após dia. Já, e com rapé. Ai, gente, depois eu venho aqui contar pra vocês do rapé. Depois eu venho contar pra vocês da minha imersão com o cogumelo, que é maravilhoso. Você precisa também participar do cogumelo, que é incrível, é surreal. Você não tem noção do quanto que é expansivo, sabe? É divino. Tudo isso é divino. É com muita gratidão, com muita reverência ao Criador de tudo que eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês. E eu peço com muito carinho que, se você ficou até aqui no final, deixe seu like, seu comentário, fortalece aí meu canal, né? Com essa energia de troca linda. E gratidão. Beijo de luz. Depois me conta se você foi lá tomar, se você se sentiu encorajado, protegido, amparado para fazer esse mergulho e como que foi para você, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.